Olá e boa noite, irmãos e amigos da Igreja Batista Independente. Eu espero que vocês estejam bem. Se você está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso culto virtual. Eu estou aqui no prédio da nossa igreja hoje à noite por causa de uma pintura em casa. Não deu para eu usar o lugar onde eu estava, então as coisas mudaram e eu estou aqui perto do palco que recebeu um verniz. Vocês querem ver? Isso é um pouco fora do normal, mas eu quero mostrar para vocês. Eu sei que eu já tirei fotos, mandei, mas cada vez que eu vejo, eu quero mostrar para vocês. As luzes do prédio estão desligadas, mas eu tenho essas softbox aqui. Eu vou dar um jeito aqui. Vocês precisam ver isso. É legal, é muito legal. Olha, vocês estão vendo como ficou? Fiquei muito feliz, irmãos, com o resultado. Muito bom. Muito mesmo. Então, esteja orando que podemos logo voltar aos cultos normais, irmãos, por favor. Deixa-me fazer essas coisas aqui. Ok, então, é isso, irmãos, esteja orando, precisamos voltar aos nossos cultos normais. Eu estou pedindo as suas orações e eu estou orando. Deus está fazendo coisas, mas agora que temos esse palco tão bonito aqui, eu gostaria de pintar o piso, mas também eu queria colocar a fiação. Não sei quando eu vou poder fazer tudo isso. Mas, irmãos, estejam orando, por favor. E agora vamos cantar ao nosso Senhor Jesus, número 229 nos nossos hinários. É o hinário Voz de Melodia. E o nome do hino, para começar hoje à noite, é Mais Um Nome. É número 229, Mais Um Nome. Salvador, a um novo
espero que todo mundo esteja passando tempo com sua família, memorizando a palavra de Deus. E essa semana Gabriel está fazendo a leitura para nos ajudar. É Mateus 23:11. Mateus 23:11 nas nossas Bíblias nós estamos memorizando. E por favor, manda uma gravação de você. É um versículo muito simples. E eu sei, alguém vai falar, mas se eu não receber um bombom, uma balinha, então... Não, ninguém vai falar isso, certo? Tudo bem, então manda para mim, adultos, crianças, seja quem for, uma gravação de você falando o versículo de cor. É muito simples. E agora o Gabriel vai ler esse versículo para nós. Mateus 23:11. Mateus 23:11. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23:11. Amém. É rápido, eu sei, mas eu vou deixar ele falar o versículo mais uma vez para vocês. Mateus 23:11. Mateus 23:11. O maior entre vós será o vosso servo. Mateus 23:11. Ontem eu conversei um pouquinho com a Vera, irmã Vera, e ela me disse que o irmão Ademar, eu estou querendo colocar mais essas palavras, irmão e irmã, em frente dos seus nomes, eu acho bom. Mas o irmão Ademar, ele está se recuperando bem. Ela disse que ele já quer ir para o rio para pescar. Eu acho que isso quer dizer que ele está melhorando. Então vamos estar continuamente orando pelo Ademar. E também, irmãos, nós temos Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é nosso Salvador. Nós não precisamos nos preocupar com essa crise, mas eu sei que há muita coisa que está acontecendo. Presidentes, outros líderes na China, no Irã, na Coreia do Norte, em Israel, no Brasil, entre outros países. Situações, irmãos, e como que nós vamos lidar com essas coisas? Ainda que exista pandemia, não tem que existir pânico entre nós. Nós temos Jesus, Ele está conosco. Então, irmãos, vamos orar por essa situação política, em tudo isso. Vamos orar pelo irmão Ademar. Vamos, irmãos, orar uns pelos outros. Talvez você tenha um pedido de oração, e sempre pode mandar para nós. Mas vamos agora, nesse momento, todo mundo, por favor, passa um tempo em oração. Pai, eu agradeço o Senhor pela salvação certa que nós temos. Que Jesus, cujo sangue foi derramado por nós, que Ele é nosso Salvador hoje e nós podemos e sabemos que podemos e vamos passar a eternidade com Ele. Eu peço que o Senhor use a nossa igreja para falar dessa esperança aos outros. Tem pessoas que acham que a salvação é um processo de limpar a vida, de começar a seguir certas coisas, talvez usos e costumes. Mas a Tua palavra diz algo muito diferente. A Tua palavra nos ensina que a salvação vem do Espírito Santo e é o novo nascimento, algo instantâneo. Algo que transforma a pessoa para ser uma nova criatura. E eu peço que o Senhor opere em cada um de nós para podermos explicar essas coisas aos que não entendem. Talvez haja alguém hoje à noite que está no culto, ou assistindo, e não tem esse novo nascimento. Opere, Pai, por favor. Eu sei a minha oração, que a minha salvação não salva ninguém, mas o Senhor pode responder e operar e fazer algo para a pessoa pensar mais na sua salvação. Pai, por favor, opere dessa forma. Eu peço também que o Senhor opere nos políticos, no mundo, no Bolsonaro, no Trump e nos outros. Eu sei que o líder da Coreia do Sul sumiu, uma situação que chama muita atenção. Tem a situação complicada do governo em Israel, mas o Senhor está no controle. Jesus vai voltar um dia, o anticristo vai tomar conta das coisas aqui de uma forma errada. Nós sabemos que essas coisas vão chegar, mas agora, nesse momento, pedimos que o Senhor opere, salvando as almas desses homens e dando liberdade ao Teu povo para pregar a Tua palavra.
E ajude-nos, queremos voltar aos cultos. Abençoe, Pai, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar com mais um hino aqui. 238. 238. Eu sei em quem tenho crido, irmãos. Vamos cantar esse hino. 238. Eu sei em quem tenho crido. Amém. Irmãos, as pessoas me perguntam, quando é que a igreja vai voltar a ter cultos no prédio como antes? E eu recebi o decreto, eu li a parte sobre os cultos da igreja, como a partir do dia 2 de maio os cultos serão liberados, porém, existe um grande porém, não pode ter idoso e não pode ter criança no culto. Então, eu sou pai de 5 filhos, muitos são crianças ainda, vocês, muitos têm filhos, não temos muitos idosos, mas alguns. Como que nós lidar com isso? Nós vamos ter cultos para um grupinho da nossa igreja e esperar os outros um dia? Eu não acho uma boa ideia. Eu, comparando a situação com os pastores, inclusive o meu pastor nos Estados Unidos, liberando cultos, mas nós não vamos para o prédio imediatamente. Nós vamos esperar mais um pouquinho para ver o que vai acontecer. Eu peço as suas orações, porque queremos estar na igreja com os irmãos.
É triste, mesmo se precisarmos separar as cadeiras, nosso prédio é muito grande, dá para colocar famílias, todo mundo em um canto, temos caixa de som, dá para a gente ouvir tudo, podemos usar máscaras, ninguém precisa apertar a mão do outro, podemos fazer o máximo para eliminar a transmissão da doença de uma pessoa para outra. Mas nós não queremos ter problemas com ninguém do governo, que são problemas desnecessários. Eu sei que pode acontecer um dia, pode chegar um dia que precisamos falar para o governo, você pode fechar qualquer igreja, mas nós vamos continuar com os nossos cultos de uma forma normal. Vocês estão agora fazendo além do necessário contra o povo de Deus. Mas eu não vejo que essa hora chegou. Tenho amigos meus que acham que já chegou essa hora. É o início de uma perseguição grande que vai tentar eliminar igrejas e fechar os prédios das igrejas. Eu sei que pode acontecer, mas eu não vejo que é isso que está acontecendo. Eu vejo que há um alarme, um movimento para tentar, eliminar um coronavírus, e nós vamos ver como que vai ficar. Eu, com certeza, se eu tenho a doença, eu não quero passar para ninguém. Acredito que eu não tenho, mas essa precaução faz sentido até um certo ponto. Então vamos observar os decretos, vamos ver o que vai acontecer e vamos servir a Deus. E se vocês tiverem uma sugestão, comentário, pergunta, qualquer coisa, sempre pode entrar em contato comigo. Eu não finjo que eu tenho todas as respostas, mas eu sei quem tem. E eu estou esperando a direção dele. Eu digo, seja bem-vindo para qualquer conselho de vocês e vamos olhar para ele, né? Para ver o que ele quer fazer. Eu quero usar esse palco, quero muito, e fazer outras coisas aqui. Eu quero fazer um churrasco com os irmãos. Eu quero passar um tempo em oração. Eu quero pregar para vocês diretamente. Eu quero ver vocês orando. Eu quero ver sua comunhão. Eu quero ver seus sorrisos. Eu quero ver o amor entre nós. Eu quero ver pessoas, passando tempo juntos. Eu quero ver a gente entrando em estratégias para fazer o ministério. Eu sinto a falta disso, irmãos. Há mais que a nossa igreja pode fazer. Então vamos estar orando, por favor. E agora vamos cantar um corinho. 383. É isto que me faz cantar. Irmãos, pensem por favor na mensagem desse hino. 383. É isto que me faz cantar. Ok, hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos continuar a nossa série de mensagens do livro de 1 Tessalonicenses. Nós estamos agora no 5º capítulo, então se vocês puderem, por favor, abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não sei, talvez seja mais fácil você pegar uma caneta e abrir sua Bíblia na mesa, se for possível, para anotar algumas coisas. Eu sei que isso me ajuda a prestar mais atenção. Eu sei que assistir por meio de um aparelho é fácil, muito fácil
ficar distraído. Eu hoje à noite vou pregar uma mensagem de versículos 1 a 11 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E antes de fazer a leitura, vamos para Deus em oração. Pai, esta noite, novamente, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso que o Senhor me enche com Teu Espírito completamente. Que o Senhor abençoe toda a palavra falada. E que o Senhor não somente opere em mim enquanto eu estou pregando e ensinando a Tua palavra. Que o Senhor também, na Tua graça e na Tua misericórdia, abençoe a transmissão da Tua palavra de mim para cada ouvinte. Pai, por favor, que essa noite seja uma noite abençoada por Ti através dessa passagem. Então, Pai, abra os nossos corações para Ti. Opere no nosso meio. Salve mais almas. Toque mais corações. Transforme mais vidas. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço e Te agradeço. Amém. Muito bem, então, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, irmãos, podemos voltar para o primeiro versículo que diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Irmãos, não é bom saber que somos salvos. Não é bom saber que quando o dia do Senhor chegar, quando Deus com labareda de fogo consumir os inimigos dessa terra, que nós não vamos estar aqui presentes para sofrer nesse fogo, que nós não vamos sofrer nas pestilências e coisas que Deus vai trazer para castigar os habitantes da terra durante a tribulação. Para mim, quando eu penso sobre o futuro, eu sei que as coisas vão piorar. Eu vejo coisas acontecendo na área política, na área da saúde, na área das igrejas, infelizmente a apostasia, mas eu sei, sem sombra de dúvida, que Jesus falou na palavra que Ele ia me salvar, e quando eu invoquei o nome dEle, Ele me salvou. Eu sou salvo da ira futura. Ele disse isso nesse livro aqui, em capítulo 1, versículo 10,
e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E no capítulo anterior, ele falou que antes dessas coisas horríveis começarem a acontecer, Deus vai ressuscitar os mortos em Jesus, e Ele vai arrebatar os que são vivos ainda, mas são salvos. Irmãos, se nós temos Jesus, se nós temos Ele, então nós não vamos passar pelas coisas horrendas, horríveis, terríveis, que vão chegar aqui. Eu ouço às vezes, inclusive hoje, de alguém que fica muito preocupado por causa da crise atual, que tem a ver com a nossa saúde e também o impacto da quarentena na economia, etc. E irmãos, eu posso ficar preocupado até um certo ponto, pensando para onde isso vai, etc. Mas uma coisa que Deus confirma várias vezes nas Escrituras é que quando você recebe Jesus como seu Salvador, você é salvo. Não que você vai um dia com talvez esperança ser salvo, não, mas agora mesmo você é possuidor da vida eterna, e que você não vai passar por essas coisas porque Jesus morreu para sofrer esse castigo no corpo dele. E ele já sofrendo, Deus nunca vai desonrar a morte do Filho dele, que Jesus morreu e sofreu na cruz. Ele já sofreu por nós. Então agora, é maravilhoso pensar nisso. Nós temos a salvação agora. E aqui em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu para uma igreja dizendo: eu sei que falta em vocês todo o entendimento da fé. Ele falou isso em capítulo 3, versículo 10, onde ele diz: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. E ele percebeu que ele precisava ensinar mais coisas para essa igreja. Ele falou então sobre o arrebatamento e sobre a ressurreição dos mortos em Jesus. Ele disse em versículo 13 de capítulo 4: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então aqui ele diz: eu não quero que vocês permaneçam sem entendimento, então vou ensinar vocês sobre o que vai acontecer, os acontecimentos dos fins, ou do fim dos tempos. Agora aqui em capítulo 5, ele muda um pouco. Não que ele muda a mensagem, não que ele discorda do que ele falou nos capítulos anteriores, mas ele veio outro lado da situação desses irmãos, porque ele diz aqui, em versículo 1 de capítulo 5, que ele não precisa escrever sobre certas coisas, especificamente sobre os tempos e as estações, porque versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. E irmãos, nós aprendemos através da nossa salvação, através da Bíblia, através da operação do Espírito Santo em nós, através dos nossos pastores e outros da igreja que nos ajudam, que Jesus nos salvou e que Jesus, Ele vai voltar. E nós aprendemos através disso que quando Ele voltar, Ele vai nos ressuscitar e arrebatar para Ele, mas Ele vai castigar os que rejeitam o amor da verdade. Nós vemos isso, nós entendemos isso. Ele fala aqui: vocês sabem muito bem. Então ele falou: eu não preciso ficar falando isso, que Jesus vai voltar, vocês já sabem disso. Mas enquanto falamos isso, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós podemos estudar muito sobre os detalhes, os acontecimentos, os eventos específicos, mas nós não sabemos quando isto vai acontecer. Então aqui em capítulo 5,
Paulo quer ajudar o povo a se preparar para a vinda de Jesus, só para esclarecer o que eu já preguei em mensagens anteriores, pelo que nós entendemos através da Bíblia, não simplesmente pegando coisas, sabe, lá fora alguém falou isso ou aquilo, mas vendo a Bíblia nós entendemos o seguinte: Jesus pode ser hoje, vai arrebatar a igreja e ela vai sumir. Eu estou falando sobre os salvos de verdade, não pessoas que simplesmente frequentam os cultos, mas pessoas que frequentam os cultos e com certeza são salvos. E claro, existem pessoas salvas que nem frequentam cultos por causa de problemas como doenças ou outras coisas e não estão aqui, mas receberem Jesus de verdade. Deus vai levar todas essas pessoas para as nuvens. Com esse evento, bem antes, Ele vai também ressuscitar todos os mortos em Jesus e nós estaremos sempre com o Senhor. Essa é a conclusão do fim do último capítulo. Após desse evento, Satanás aqui na terra, ele vai formar uma aliança com Israel. Ele vai ser um grande líder político, ele vai ser muito carismático, as pessoas vão gostar dele, mas ele vai ser um homem cruel. A aliança, ele vai quebrar no meio de um termo de 7 anos, então com 3 anos e meio, ele vai quebrar. O mundo vai estar passando por muitas crises e vai piorar muito após disso. A ira de Deus vai chegar, vai ter problemas no céu. Eu estou falando sobre onde tem, sabe, a atmosfera e tudo, não estou falando sobre o lugar de Deus, mas essas coisas vão cair para a terra, granizo e outras coisas, vai ter terremotos, coisas horríveis vão acontecer aqui nessa terra. No fim desse evento, Jesus vai voltar na segunda fase da vinda dele, porque a primeira fase ele arrebata os crentes para ele nas nuvens. Na segunda fase, depois da tribulação, ele volta, essa vez com a gente, para a terra. Nós vamos estar com ele aqui e ele vai entrar na batalha de Armagedon e ele vai vencer os inimigos dele. Nós entendemos essas coisas e o mundo vai entrar no milênio e Jesus vai ser o rei e nós estaremos aqui reinando com ele. Eu não entendo tudo isso, mas parece tão maravilhoso comparado com os reinos de hoje em dia. Nós vemos tanta coisa que, nossa, é uma bagunça, não é? É uma bagunça. E nós estamos olhando não para o dia que tudo vai acabar aqui, nós estamos olhando para o dia em que Jesus volta para nos levar para Ele, irmãos. Nós estamos esperando esses momentos. E aqui Paulo está enfatizando isso e como nós podemos nos preparar. E ele usa uma linguagem que talvez cause confusão, mas na verdade é para mostrar mais a verdade para nós. Lembra como quando Jesus ensinava, ele usava parábolas? Paulo não usa tanto as parábolas, ele usa mais metáforas. E parábolas são basicamente histórias terrestres que comunicam para nós uma verdade celestial, algo sobre a salvação, sobre a igreja, sobre Jesus, sobre Deus, etc. As metáforas servem para fazer basicamente a mesma coisa. Ele usa uma ideia, coloca nas nossas cabeças algo bem familiar, nós podemos entender com facilidade aquilo, e daí, com aquela coisa, ele transmite para nós uma verdade. E há basicamente 10 metáforas nesses 11 versículos, e nós vamos ver isso. Eu não quero empurrar tanto a ideia, tipo até demais, essa ideia de colocar tantas metáforas, mas é incrível o número de metáforas que ele coloca aqui. Então nós vamos estudar versículos 1 a 11 hoje à noite, considerando o que ele fala para nos preparar, e ele usa essas metáforas. Então vamos para a primeira, sobre os tempos e estações, ou seja, ele está falando sobre os eventos que são futuros e são reais. Ele diz aqui: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. E quando ele usa a palavra tempos, essa vem da palavra que quer dizer um período prolongado
de tempo. Então aqui tempos, um período prolongado de tempo. Ele também usa a palavra estações, e cada estação é um espaço definido de tempo. E nós entendemos que grande parte do mundo passa por 4 estações, e com cada estação o clima muda um pouco aqui ou ali, ou em certos lugares, como por exemplo onde eu nasci, muda muito. E durante o verão você tem muito calor, e durante o inverno congela tanto que às vezes você pode cuspir e quando cair no chão já é gelo. Nem sempre, mas acontece de vez em quando essas mudanças. E ele fala aqui é uma ideia de mudanças assim. Aqui é uma coisa, aqui é outra coisa. E irmãos, essas mudanças às vezes são bem rápidas. E eu não posso falar muito sobre Rondônia. Sol, chuva. Hoje, ou não foi ontem, eu falei para alguém, olha, hoje vai ser muito quente. Olha aqui o sol batendo na gente. E eu não vi muitas nuvens. E em 15 minutos, porque eu entrei para estudar, me sentei para estudar, caiu uma chuva forte. Isso foi na segunda. E eu mas de onde veio essa chuva? Mas uma mudança de um tempo para outro, de uma, vamos dizer, estação para a outra, essas coisas. E a Bíblia fala, irmãos, sobre vários eventos terrestres e celestiais que vão acontecer. Eu sei o que acontece muitas vezes. Nós temos na cabeça que nós vamos morrer um dia e não vai ser hoje. Nós temos essa ideia, não vai ser hoje, mas um dia nós vamos envelhecer, nós vamos morrer e nós vamos para o céu. Talvez uma ideia de uma nuvem lá, sabe? Não sei lá. Ideias que nós às vezes temos, mas irmãos, nós estamos dentro do calendário de Deus, e o calendário de Deus está cheio ainda de vários tempos e estações. Nós estamos num momento, um breve momento do calendário de Deus, e há muito mais que Ele vai fazer. Quando ele fala tempos e estações, tem uma interpretação que ele está falando dos períodos cronológicos e das principais características dos períodos, ou ele está falando, usando uma expressão, tipo, quando ele fala aqui tempos e estações, tipo, falando sobre várias coisas que vão acontecer. Afinal de contas, quando ele usa essa ideia dos tempos e estações, algo no plural, nós entendemos que ele está falando sobre o futuro com vários eventos em seguida. E para entender o que é o tempo que ele está focando, precisamos notar versículo 2, que diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, pode marcar isso na sua Bíblia, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, o dia do Senhor. Quando ele fala isso, e vai ser como ladrão de noite, automaticamente pensamos algo que nós não podemos saber completamente, e é isso que Jesus já falou para os discípulos. Se vocês puderem, abram suas Bíblias no livro de Atos, por favor, Atos capítulo 1. E os apóstolos, antes da ascensão de Jesus para o céu, no corpo dele, eles queriam saber sobre o reino, e aqui eles falaram em versículo 6 de Atos 1, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é para nós ficarmos com a questão de quando vai chegar os tempos e as estações, ou seja, como ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor. Essa não é a nossa preocupação, nós não precisamos nos preocupar com isso. Inclusive, como eu já ensinei para vocês, Jesus vai chegar como nosso noivo judaico para nos buscar, e segundo a cultura judaica, especificamente da época da Bíblia, ele foi para esperar o pai dele falar quando ele pode buscar a noiva dele. Então
Então, nós estamos esperando o Pai de Jesus, Deus, falar para o Filho, que o Filho de Deus também é Deus, falar, olha, agora você pode buscar sua noiva, que é a verdadeira, não a falsa, mas a verdadeira igreja. Então nós não podemos saber quando é que Jesus vai voltar. E se alguém falar que sabe quando, automaticamente você pode marcar, essa pessoa é falso doutor, falso profeta, falso alguma coisa, mas não é de Deus, porque Deus fala que ele vai chegar como ladrão de noite. E isso nos leva, irmãos, para a segunda metáfora. Ele fala sobre ladrão de noite. E quando ele fala isso, ele não está dizendo, claro, que Jesus é um ladrão. Ele está usando essa metáfora para falar sobre a falta de poder para certas pessoas poderem se preparar para a hora da chegada de Jesus. Se você sabe que ele vai chegar, mas não sabe o quando, você pode se preparar por sempre estar preparado. Mas há muitos que não estão preparados, e quando ele chegar, esses vão ficar chocados pelos eventos que vão acontecer nos tempos e estações do futuro. Então ele diz aqui, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Então ele está distinguindo dois grupos. Existe um grupo, essa igreja, que nem tinha muito conhecimento da palavra, ele ainda estava ensinando. Ele falou, vocês sabem muito bem como o dia do Senhor vai vir como ladrão de noite. Vocês entendem isso? Irmãos, vocês podem estar na nossa igreja, que até um certo ponto ainda é nova. Começamos o nosso ministério aqui em 2012. A igreja alugou um prédio em outubro de 2014 e perdemos muitas pessoas porque um grupo entrou e saiu, e outro grupo chegou, outro saiu, assim. Então, até um certo ponto, nossa igreja é muito nova ainda. E você não precisa saber muito para saber que Jesus pode chegar hoje à noite. É isso que nós sabemos, irmãos. Não existe nada, segundo essas profecias, que dizem que Jesus tem que demorar. Eu sei que há pessoas que falam uma coisa aqui ou ali, mas a Bíblia fala claramente como aqui o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E nós precisamos entender isso. E vamos só compreender essa ideia. Eu falei de eventos e tudo. Ele diz aqui o dia do Senhor. E quando falamos a palavra dia, vocês sabem que pode ter vários significados dessa palavra? Por exemplo, você pode usar essa expressão que é meu dia chegará. Meu dia chegará. E quando você falar isso, não precisa querer dizer um dia de 24 horas. Pode querer dizer mais do que isso. E quando estudamos essa expressão, que se encontra em vários lugares da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, tem a ver com duas coisas. O dia do Senhor é basicamente o que acontece entre o arrebatamento e o milênio. Essas coisas, basicamente o tempo ou a época da tribulação, especificamente 7 anos. Eu não conheço passagem bíblica nenhuma que diz que no dia do arrebatamento dos crentes, o anticristo vai assinar a aliança com Israel, que essa aliança nos dá os 7 anos da tribulação. Então, não sei quanto tempo vai passar entre o arrebatamento e o início dessa aliança que forma os 7 anos. Eu não sei. Eu não acho que haverá muito tempo entre essas duas coisas, mas eu não sei. Mas esses 7 anos vão passar e vão terminar com a batalha de Armagedon, uma grande batalha em que Deus vence o anticristo e o falso profeta. Ele realmente tem vitória que vai introduzir o milênio. Então, o dia do Senhor fala sobre esse tempo. Também nas profecias, essa expressão aqui em 1 Tessalonicenses 5:2, também fala especificamente sobre o dia em que Jesus vem no fim da tribulação
para vencer o anticristo. Então não fala somente da tribulação, mas também especificamente sobre esse dia. Então quando você lê as passagens, você tem que entender tudo isso, porque a palavra dia nem sempre precisa querer dizer um tempo de 24 horas, pode querer dizer uma época, uma era, um tempo, uma estação. Então quando ele fala sobre isso, nós podemos voltar para a tribulação e considerar as coisas, porque normalmente quando entendemos a expressão dia do Senhor, para nós a alegria é que o mundo vai ser julgado, mas nós vamos estar com Jesus. Mas o dia do Senhor é uma época na terra de grande sofrimento, especificamente dos pecadores que querem atacar os crentes, fazer coisas contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E alguém pode até perguntar para mim, mas como é que vai ter crente na terra se eles já foram arrebatados? Nós não entendemos tudo sobre essa pergunta, mas a Bíblia fala que 144 mil judeus vão acabar recebendo Jesus e vão ser evangelistas pregando o evangelho durante essa época. Então pessoas vão receber Jesus durante essa tribulação? Sim. Como, etc., tudo vai acontecer? Nós não sabemos e nós não precisamos brigar sobre isso, mas nós entendemos que o mundo vai ser muito contra Deus durante a tribulação e vai sofrer muito. A Bíblia fala, depois da aliança e tudo, que nessa terra haverá coisas horríveis que nunca aconteceram antes. A Bíblia fala sobre, e muito disso você pode ler no livro de Apocalipse, mas também outros livros, e o que Jesus disse em Mateus, Marcos e Lucas. Mas guerras, fomes, tragédia financeira, mortes, a perseguição que eu mencionei, a ira de Deus com terremotos, tsunamis, a perda de animais aquáticos, mudanças celestiais, demônios entrando em grandes números. As duas testemunhas vão chegar pregando a verdade e vão ser mortos, mas Deus vai levantar essas duas testemunhas. Haverá destruição global, irmãos. Haverá uma cidade que vai ter grande dinheiro, mas vai matar muitos crentes, e essa cidade vai ser totalmente derrubada. O mundo vai chorar por causa disso. Vai existir a adoração forçada do anticristo, ou seja, se você não receber a marca dele, você não vai poder nem comprar, nem vender. Pense nas coisas como hoje, como os governos já têm o poder para falar de uma quarentena e tem que ficar em casa, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e você vai ter que usar máscara, etc. E essa é uma coisa pequena. Eu não considero essa crise uma coisa grande, não, ainda que seja global, o número de pessoas morrendo é muito pouco comparado com outras crises no passado, e com certeza é muito pequeno comparado com as crises durante a tribulação. Mas tudo isso vai acontecer durante o dia do Senhor. Haverá a religião do falso profeta pregando o nome do anticristo. Haverá muita doença, irmãos, e a transformação das águas. Não vai ser fácil beber água. O calor do sol vai aumentar. As pessoas vão blasfemar a Deus. E em toda a crise, as pessoas não vão a Deus. Muita pessoa vai ser mais rebelde ainda, e Deus vai mudar, e haverá mudar o céu, e haverá mais trevas do que o normal. E vai terminar com uma batalha imensa, intensa. A Bíblia fala sobre a quantidade de sangue que vai subir até aqui nas cabeças dos cavalos, que é uma coisa incrível imaginar, mas quando você pensa em bilhões de pessoas e esse tipo de coisa, e uma guerra que vai trazer um monte de gente para um lugar central, é uma coisa incrível pensar, mas é o que a Bíblia profetiza. E nós notamos como existem coisas, eu vi coisas sobre coisas estranhas no céu, reportadas pelos americanos, e tem nações como Rússia, Coreia do Norte, China, o Irã e outros lugares, e questões sobre brigas e tudo, pessoas querendo derrotar presidentes, como o presidente dos Estados Unidos, o presidente de Israel, o presidente do Brasil. E você vê tudo isso, você pensa, é como se estivesse aquela panela de pressão que você tem na cozinha e está prestes a explodir, mas algo está segurando para não explodir ainda.
2 Tessalonicenses lida com isso. Mas está assim, pronto, haverá granizo enorme, falta de arrependimento e uma destruição do sistema global durante tudo isso. Esse é o dia do Senhor. E se quiser entender mais, seria muito bom ler especificamente o livro de Apocalipse. Se quiser ter uma noção sem ler tanto no momento, pode ler Mateus 24. Vai dar muitos detalhes para vocês, irmãos, sobre esses detalhes. Vamos para a terceira metáfora rapidinho. Versículo 3 diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Na verdade, há duas metáforas que eu vejo aqui em versículo 3. A primeira metáfora é como uma cidade atacada. As pessoas falam, a paz e segurança, tipo, tá tudo bem. Agora as pessoas falam, não, mas não tá tudo bem, né? Tem coronavírus, e tem essa quarentena, mas vai acontecer algo, e provavelmente está ligado muito com a paz falsa que o anticristo vai oferecer e o mundo vai aceitar. Ele vai vir como um tipo de salvador, mas vai ser falso, e as pessoas vão gostar muito dele. Mas todo mundo vai estar calmo, tá tudo bem, não tem problema, a economia está bem, etc., essas coisas. Vai dar essa ideia. Lembra, ele vai formar uma aliança com Israel. Uma aliança é uma questão de paz. Ok, bom, vamos ter paz, vamos fazer o seguinte, beleza? Beleza. Mas é algo falso. Ele diz que quando a paz e segurança, as pessoas falando isso, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ele diz aqui, de modo nenhum escaparão. Ele compara isso aqui com a outra metáfora, não somente uma cidade derrotada ou atacada, mas a ideia de um parto. Eu me lembro quando minha esposa estava grávida com o Gabriel, estávamos ainda nos Estados Unidos, e antes de dormir era o nosso costume ficar de joelhos para orar. Então nós ficamos de joelhos na sala de lazer, e quando estávamos orando, algo aconteceu na barriga da minha esposa, uma dor repentina, e ela falou, João, algo aconteceu, e logo fomos para o hospital. Não deu tempo para pensar mais nada. Ela estava, e era pior porque era para ela ter cesárea por causa de alguns problemas. A médica falou, não pode esperar, né? E o que aconteceu, o que nós não queríamos que acontecesse, mas não deu para a gente se preparar, não deu para a gente fazer algo, aconteceu. E Deus diz que quando essa destruição vier, ninguém vai poder fazer algo, ele fala, ninguém vai escapar. Ele está falando especificamente sobre esse tempo da tribulação, mas nós não vamos estar aqui, porque se acontecer isso, e se a gente não escapar, isso quer dizer que Deus vai trazer a ira dele, que é a ira futura, para os crentes. Ele vai trazer a ira dele que ele já apagou no sangue de Jesus. Não faz sentido. Então ele está falando sobre esses eventos que vão pegar, assustar os habitantes da terra na época que não querem Jesus, que não aceitam, não recebem o amor da verdade. Agora, irmãos, então vamos continuar com a próxima metáfora aqui, versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E aqui em versículo 4 tem duas metáforas. A primeira é das trevas e a segunda basicamente volta para a ideia do ladrão de noite. Mas a ideia das trevas representa a cegueira espiritual dos perdidos. Ele diz aqui, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. É como hoje eu falo sobre o inferno, eu prego o inferno, lago de fogo, julgamento de Deus, a ira de Deus, e tem gente que fala que até concorda, que está bocejando, olhando para o relógio,
querendo fazer outra coisa. Pessoas que não estão nem aí. Não tem fé, é óbvio. É óbvio. A pessoa não crê. Mas Deus é bom. Mas você fala sobre as verdades mais sérias, mais graves. E eu vou falar para vocês. São essas pessoas que quando Jesus chegar e trazer esse dia do Senhor, essas pessoas vão ficar surpreendidas, vão ficar assustadas com essas coisas. Mas graças a Deus nós não vamos ficar assim, porque nós temos Jesus. Então ele vai vir como ladrão de noite, não que ele é ladrão, mas como ladrão. Ninguém vai poder saber, é hoje à noite. Mas quando ele chegar, nós com confiança e certeza vamos dizer, é Jesus. É Jesus. Vamos para a próxima metáfora aqui. Número 7, versículo 5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E aqui com essa metáfora, parece que ele está falando sobre criaturas noturnas, animais que, vivem à noite, fazem as coisas à noite e liga com a natureza pecaminosa e a cegueira dos perdidos. Ele diz aqui que por causa da falta de luz, essas pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Jesus explica melhor isso em João 3, melhor do que eu consigo falar. Aqui em João 3 diz em versículo 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O mundo é das trevas, o mundo não vai para a luz, o mundo prefere ficar nas trevas porque faz parte das trevas. É como um animal noturno, vive assim, preferindo não ver as coisas, consegue fazer o que quer fazer sem ver como a gente vê. Há uma ideia aqui, né? Nós não somos das trevas, nós somos filhos da luz. Agora vamos continuar com a oitava metáfora, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete e esperança da salvação. Há duas metáforas nessa parte, mas eu vou enfatizar primeiro a metáfora do sono e sobriedade. Irmãos, vocês que têm bastante tempo comigo, sabem que, nem sei quantas vezes, mas muitas vezes, eu já falei para vocês, o mundo que nós conhecemos vai ser diferente para os nossos filhos. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e como as coisas podem completamente mudar. Deus um dia, Ele vai deixar certas coisas acontecerem para o anticristo chegar. A Bíblia já fala que há vários anticristos, mas o anticristo, a besta de Apocalipse, esse homem que faz aliança com Israel em Daniel 9, Deus vai deixar o mundo se preparar para essas coisas. E eu fico falando para vocês, nós não podemos dormir, nós não podemos ficar bêbados, e nós entendemos, ele está usando essa metáfora para falar, precisamos abrir os nossos olhos. Eu, até um certo ponto, gosto de ler o jornal, mas é muita coisa negativa, e sempre, coisas negativas sempre recebem mais atenção. Mas eu faço isso porque eu quero entender o que está acontecendo, e eu quero poder explicar aos irmãos o que está acontecendo. O mundo jaz
no maligno. O mundo quer o mal e está piorando. E nós não podemos andar sem os nossos olhos estando abertos. E precisamos falar claramente e francamente aos nossos filhos. E, irmãos, deixe-me falar algo nesse sentido. Se você botar o seu filho diante de um celular, ou diante de uma TV, ou de um laptop, computador, qualquer outro aparelho, para ficar assistindo coisa após coisa, após coisa, após coisa, que é do Hollywood, que é do mundo, irmãos, mesmo se não tiver palavrão, nem tiver fornicação ou outra coisa nesses filmes, há tanta coisa de filosofia mundana que vai entrar no coração do seu filho. Se você não ensinar e preparar o seu filho, beleza, você está na luz, mas seu filho faz parte das trevas. E quando chegar algo, não vai estar preparado. E se você um dia sumir no arrebatamento sem seu filho, você vai lembrar dos dias que você não passou com seu filho na palavra de Deus. Ou você deixou seu filho ter uma babá chamada a TV, chamada, sabe, o videogame, ou seja o que for. Eu não estou dizendo que esses aparelhos são completamente pecaminosos. Mas eu estou falando que se nós não abrirmos os nossos olhos e tentarmos abrir os olhos dos nossos filhos e de outros, alguém vai estar deixado para trás. Muitos acreditam que o caos do arrebatamento vai colocar o anticristo na posição dele. As pessoas vão ver ele como um tipo de salvador, tentando explicar o que aconteceu. Talvez as pessoas vão acreditar que extraterrestres fizeram algo. Tem essas coisas no céu que os cientistas, etc., não conseguem explicar. E alguém vai usar isso, ligar as coisas. Com certeza não vão falar que é Jesus, ele veio, etc. As pessoas negam isso. Negam essas coisas, irmãos. Precisamos compreender isso. No coração precisamos compreender. Eu acredito que há muitos pastores que são falsos, que quando acontecer o arrebatamento, eles vão inventar explicações e vão continuar a ajudar os seguidores deles a continuar no erro. E precisamos abrir os nossos olhos. Essa é a ideia. E Paulo não está dizendo isso para essas pessoas como um tipo de repreensão. Ele está dizendo, vocês já sabem. Mas ele fala aqui como uma exortação, não durmamos. E ele diz aqui, vigiemos e sejamos sóbrios. Mandamentos, exortações, vamos fazer essas coisas, irmãos. E daí ele dá outra metáfora aqui em versículo 18, dizendo aqui, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Dando a ideia aqui, para nós não acabarmos dormindo, e sabe, ficando bem preguiçosos espiritualmente, não pensando mais no arrebatamento, na vinda do Senhor, no dia do Senhor, etc. Ele fala aqui que precisamos de uma armadura espiritual, fé, amor, ele fala sobre couraça, ele fala sobre capacete. Ou seja, irmãos, prestem atenção, por favor, tão importante isso, você vai dormir se você não quiser batalhar. Se a sua vida cristã é uma coisa relaxada, irmão, você já está dormindo. Você já está dormindo. Você não tem a energia espiritual para batalhar. Ele está dizendo aqui, levanta a couraça, levanta a capacete. Ele fala sobre outras coisas. Em Efésios capítulo 6, a espada e outras coisas. Precisamos entender a nossa vida antes da volta de Jesus. É uma batalha, irmãos. É uma batalha. E tem vários pontos nisso, mas irmãos, precisamos compreender. Paulo está usando essa outra metáfora para explicar isso. E a 10ª metáfora se encontra aqui em versículo 11, deixe-me ler versículos 9, 10 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Ele está falando aqui sobre a ideia de estar vivo ou estar morto.
Mas vamos continuar, versículo 11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele termina com essa palavra edificai-vos, a ideia de construir algo, tipo um prédio, mas ele está falando sobre a nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual. Ele está dizendo, então, enquanto temos vida, estamos acordados, esperando o dia do Senhor, vamos exortar uns aos outros, vamos encorajar uns aos outros, vamos edificar a fé uns aos outros, vamos fazer o máximo. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, o seguinte, Hebreus 3:13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, aqui ele está dizendo, todos os dias nós precisamos fazer isso. Fica até mais difícil agora durante a quarentena. Eu sei que o diabo quer fazer. Ele quer influenciar os políticos, os jornalistas, as celebridades e todo mundo que tem voz para criar a noção que nós precisamos ficar separados e não ter cultos por muito tempo. Inclusive essa ideia agora de pode ter culto, mas não pode ter idoso nem criança. Como é que fica isso? Isso vai eliminar muita gente que tem filho ou tem idoso em casa? E eu não estou dizendo que essa quarentena é permanente, mas eu estou dizendo, se o diabo puder ter o que ele quer eliminar a igreja. E se ele não conseguir eliminar a igreja, porque Mateus 16 diz que ele não consegue, ele quer tirar a habilidade da igreja, fazer a obra de Deus e se reunir para poder se edificar, etc. Então eu estou dizendo, irmãos, precisamos compreender isso e precisamos também pensar, eu não estou podendo por enquanto estar no culto, mas o que eu posso fazer para ser uma bênção? Irmãos, eu não sei, muitos já me mandaram mensagens e eu agradeço. Vocês estão me mandando mensagem para me encorajar, vocês estão me mandando os decretos do município ou do estado, etc., para me ajudar a entender a situação. Eu faço perguntas, vocês estão me ajudando. Obrigado. Eu espero também que os irmãos estejam mandando mensagem uns aos outros também. Pelo menos, olha, eu estou orando por você. Um pastor de outra cidade, esses dias, mandou mensagem para mim dizendo, pastor, eu estou orando pelo senhor. Outro pastor em outro estado no Brasil, ele mandou mensagem dizendo, pastor, eu estou orando pelo senhor, pelo teu ministério. Irmãos, essas coisas me ajudam. E nós devemos fazer isso entre nós. Pegue seu celular agora, acha o nome de alguém, manda uma mensagem, estou orando por você, pode fazer agora. E que Deus abençoe isso, irmãos. Nós precisamos compreender, Jesus vai voltar, vamos estar acordados, prontos para receber Jesus nesse dia, quando Ele nos leva para a presença dEle. Pai, eu agradeço o Senhor que nós que temos Jesus somos salvos, já recebemos Jesus como nosso Salvador. E um dia nós podemos entrar nesse momento especial, Ele nos arrebatando, a ser maravilhoso. E nós não queremos estar aqui na terra fazendo coisas que não tem nada a ver contigo. Então, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos guie. E, Pai, ajude-nos a pensar nos perdidos, das nossas famílias ou outros, para que possamos evangelizar com carinho, com amor, com inteligência. E, Pai, eu peço que o Senhor nos dê as oportunidades que são boas para que possamos expressar a Tua palavra. Eu conversando com pessoas esses dias, pensando em alguém específico, e como eu preciso da ajuda do Senhor para essa pessoa entender certas coisas. Pai, por favor, me ajude, e ajude todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, muito obrigado por servir a Cristo comigo. Essa igreja é uma grande bênção para mim. Se essa igreja não existisse aqui em Rondônia, provavelmente eu teria voltado para os Estados Unidos durante essa quarentena. Mas eu fiquei aqui por causa de vocês, por causa do amor que eu tenho. Eu vejo que Deus quer que nós fiquemos aqui. Minha família, ninguém reclamou, minha esposa, meus filhos,
estão bem e nós não gostamos de ficar sempre em casa. As crianças estão orando que possamos logo voltar. Mas, irmãos, amamos vocês, que Deus abençoe vocês e que nós possamos colocar em prática o que Paulo escreveu para nós aqui em 1 Tessalonicenses. Deus abençoe.